Olá meninas, boa tarde. Hoje estou trazendo mais um trabalhinho para vocês, tá? Logo nós teremos a Páscoa, já não, eu tava olhando no calendário, mês de abril, hein? Mas já a gente começa já bem antes, né? Tanto mesmo quanto o Natal e Dia das Crianças, a gente estar preparando, né? O que a gente vai vender nesse período. E aí, então, eu resolvi de fazer alguns modelinhos de coelhinhos, tá? Para vocês. Mas antes de eu começar a fazer os bichinhos, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de moldes. Porque assim, esses moldes que eu uso e que eu utilizo aqui nos cursos, como eu já disse, eu não sei desenhar, eu sou zero esquerda para desenho. Até às vezes eu consigo modificar alguma coisa, mas são pequenas modificações, né? Não é nada grande. Então, todos os moldes que eu utilizo são moldes que tem na internet, que está disponível lá na internet, tá? Faço algumas modificações conforme para que eu preciso, né? Mas realmente assim desenhar, pegar do zero lá, fazer, para mim, eu acho muito complicado. E aí com essa questão de eu ir retirar da net e tal, alguns moldes até são russos, outros outras artesãs de outros países que liberaram. E no começo eu tinha muita dificuldade porque eu não entendia os símbolos, né? Que vinha nos moldes. Aí depois de tanto quebrar a cabeça e tentar de um jeito e tentar montar os moldes do outro jeito, a gente acaba aprendendo, né? E é com a dificuldade que a gente aprende. Então, digamos, alguns moldes são com pences, né? Então eu olhava muito lá, tinha isso aqui, né? Para lá e para cá. Normalmente eu antes não conseguia fazer a tradução, demorei um tempinho até eu aprender como que a gente podia traduzir, né? Hoje já é tudo bem mais prático. E aí alguns moldes, além de só ter um risco, aí tinham riscos assim, tá? Enviesados. Hoje eu já aprendi que o que acontece, esses riscos aqui, o significado deles é pence, tá? Então você pegou o molde, tem um risquinho lá, ou ele está assim, ou normalmente eles têm esse risco enviesado, tá? Então isso significa que isso aqui são pences. Às vezes são pences no meio, né? Como está aqui. Então, aqui é a barriga do meu coelhinho, tá? Então, é uma pence aqui embaixo, para dar aquele formato mais redondinho, né? No corpinho, e outra menor aqui em cima. Às vezes, as pences, elas também vêm de lado, tá? Que é o caso desse aqui, que é um outro modelo, e depois eu vou estar passando para vocês. Olha, aqui também é uma pence, tá? Também veio com esse sinal assim marcado, tá? Tanto de um lado para o outro. E às vezes ele só vem assim, tá? Não tem esse sinal em cima. E aí você fica se batendo, mas normalmente é uma pence. Quando é um canto que tem aqui, é uma pence, tá vendo? Ó, ali já vai fazer o formato. É aqui do bumbum do meu coelhinho, que é um outro modelo que eu vou estar passando para vocês. Outros símbolos que a gente encontra muito nos moldes, tá? Americanos ou... Então, você olha lá, é que nem aqui neste molde. Ele tinha um feito assim, tá? Eu vou fazer maior aqui para vocês visualizarem bem. É assim, olha. Tá? Então, o que significa esse aqui? Esse aqui significa que é para franzir, tá? Então, depois que eu fechei a minha pence aqui,
eu fiz as minhas costurinhas, aí eu vou fechar com um franzido aqui em cima, tá? Um fuxiquinho aqui em cima. Então, isso significa fazer um franzido, um fuxico, tá? Outra coisa, às vezes você olha lá e tá uma flechinha lá. E agora, para que serve essa flechinha? E normalmente não tá escrito ou para que é essa flechinha. Essa flechinha aqui nada mais é o sentido do fio do meu tecido, tá? Eu vou estar mostrando aqui direto aqui no tecido, tá? Daí fica mais fácil. Então, olha, aqui eu vou estar trabalhando com o plush, tá? Tem o cepinho, mas é que eu cortei ali. Então, isto aqui, essa flechinha significa para mim o sentido do fio, tá? Então, digamos que nem o plush ele estica para cima, não. Ele estica para o lado, tá vendo? Então, aqui o que a artesã fez? Ela considerou que ela queria ele mais fofinho no corpinho, mas que não subisse tanto, tá? Não ficasse uma peça mais comprida. Então, por isso ela usou o plush. Então, ela já colocou a flechinha aqui para quê? É para entender que essa peça aqui, ela vai... quando eu encher, ela vai abrir, vai ficar mais esticada, mais cheia, mais fofinha, para a largura, não pro comprimento aqui, tá? Pro lado da auréola, tá? Então, digamos, a minha flechinha está aqui, eu tenho a auréola do meu tecido, então a flechinha sempre indica o lado da auréola. Então, tá, minha auréola tá aqui, então você veja, olha, então o sentido do fio do meu tecido, aonde eu vou cortar o molde é assim. Já no bracinho, se vocês verificarem aqui, isso aqui é super importante, às vezes parece um detalhe bobo, mas ele faz uma diferença enorme, assim, numa peça. Às vezes aí fica meio estranho, você olha lá, nossa, ficou tão bonito, mas o meu ficou estranho, por quê? É porque eu não levei a consideração das flechinhas. Então, como você vê aqui no bracinho, normalmente a gente pega um bracinho, vai lá no tecido e coloca ele em pezinho, para riscar, né? Então, você veja que aqui ele está bem ao contrário. Então, se a minha auréola do meu tecido está aqui, olha como é que ficou a minha flechinha. Ele não está em pé, ele está mais deitado. Então, é essa consideração que eu tenho que levar. Por quê? Porque a artesã, na hora que ela desenvolveu esse modelo, ela desenvolveu que talvez ela queria que ficasse não tão cheio, né? Tão aqui, porque se eu corto ele assim, como ele estica assim o meu tecido, então ele ia ficar um braço bem cheinho, bem gordinho. Então, o que ela fez? Ela fez assim porque ela queria um braço cheinho, fofinho, mas não tão grande o braço, né? Então, por isso tem essa flechinha. Então, todos os moldes vai ter essa flechinha, olha, quase todos. Então, perceba que a minha perninha também, ela considerou que ela não quer uma perna que estique muito lá pra cima, ela quer uma perna que fique mais fofinha. Olha, a orelha da mesma maneira, também ela já tem o sentido do fio, tá? E a solinha do meu pé também, ela já tem ali a marcação onde tem o sentido do meu fio. Então, isso aqui é bem importante, sabe, meninas? Na hora de riscar, tá? Eu já vou mostrar o bracinho aqui riscado. Então, vocês vejam que o meu bracinho aqui, olha, ele não está em pé, olha, tá? Que seria o correto, né? Algumas até tem reto aqui, porque ela quer, o molde foi desenvolvido para ficar reto. Então, vocês vejam que aqui no meu bracinho ele não está reto, ele está mais curvadinho, tá? Olha, tá mais viradinho, ok? Então, flechinha significa isso. Aqui, então, essa marcação aqui significa franzir, tá? Aqui é a questão ali que eu já expliquei das pregas, né? Então, digamos, eu tenho lá um assim, né? E tem uma marcação assim. O que significa? Significa que isso aqui é uma pence, tá? Às vezes até tem umas que colocam de um lado e colocam do outro, só 2 risquinhos, mas é pence. Outra coisa,
digamos aqui, até eu fiz pequenininho. Então, digamos aqui, eu tenho um desenho da minha orelha, tá? Do meu bichinho. E aqui por dentro tem todo um pontilhado, tá? Ele sobe esse pontilhado e ele desce. Em todos os moldes, digamos. Aqui no meu corpinho também vai ter esses pontilhados, que eles sobem todo o molde, eles dão a volta e eles descem, tá? Em todo o molde, tá? O que isso aqui significa? Significa, sim, que ela já incluiu a margem de costura dentro do molde. Aí não é necessário deixar a margem de costura, tá? Quando é toda marcado inteira, aqui como eu expliquei para vocês, que deu toda a voltinha, toda a marcação aqui. Então, isso significa que já está com sobra, tá? Com a margem da costura, aí vocês não precisam colocar. Às vezes, o que acontece lá, então, digamos, tenho lá a mesma orelhinha, ó. Eu subo lá e desço aqui. Mas aí só a metade, tá? Meu risquinho, um pontilhado. O que significa? Significa que aqui é a primeira costura que eu vou fazer. Então, quando a gente vai unir, digamos aqui a cabeça, eu tenho a parte de trás da cabeça e a parte da frente, quero ver se eu acho aqui a parte de trás ou a parte da frente da cabeça, tá? E aí nos dois moldes vai ter, tanto de um lado como do outro. Então isso significa que eu vou unir aqui, vai ser a minha primeira costura, tá? É onde eu vou costurar primeiro, onde eu vou unir primeiro ali. Então é isso que significa. É aonde eu vou, primeira vez que eu vou fazer a costura da minha cabeça, então é aqui que eu vou estar unindo, tá? Então significa isso aqui. Outra coisa que a gente vê, às vezes tem um quadrado, digamos lá no molde, assim. E aí você vai ter tipo assim, olha, eu vou pôr mais perto para você, tá? Bem no meio do meu molde. Então, o que significa isso aqui? Esse aqui significa que é uma pence, tá? Só que não é uma pence que eu vou cortar ela. Ela é uma pence que eu vou dobrar ela ao meio. Eu já fiz um modelo aqui com esse tipo de pence, tá? Não me lembro qual das bonecas que era. Então, aqui a do pezinho grande, lembra que tinha essa pencezinha? Então, eu só vou estar dobrando o meu tecido e vou estar costurando em cima da pence, tá? Então, é só isso. Por quê? Porque é aquela questão do pezinho lá, que era para fazer o encaixe do pezinho, tá? Então, muitos moldes têm isso. Então, são detalhezinhos, mas são detalhezinhos, assim, bem importantes. E, às vezes, a gente pega um molde e acha tão bonito o molde do bichinho, lá do coelhinho, do cachorrinho e tal. Mas aí você olha todos esses símbolos lá, e aí você fica pensando, mas puxa, para que será que... para que serve isso? O que, né? Porque, normalmente, às vezes, não está escrito... às vezes está em outra língua, a gente acaba às vezes não conseguindo traduzir também, né? Então, depois de muito assim sofrer com os moldes, e com o tempo eu acabei, e daí tentando fazer de um jeito ou tentando fazer de outro jeito, eu acabei aprendendo. Então, o significado é esse. Tem mais alguns diferentes lá, mas os que mais aparecem são esses aqui mesmo, são os mais comuns assim, né? Pra gente utilizar. Então, vamos ao nosso coelho. Eu tenho aqui os pezinhos. A única coisa que nesse coelhinho que eu vou costurar no risco são os bracinhos e os pezinhos, tá? O pezinho... Agora caiu. O pezinho eu vou costurar ele assim. Olha, eu vou pegar aqui embaixo, vou subir, tá? Vou vir
Aqui eu tenho a minha aberturinha, que eu vou deixar, eu não vou deixar pelo lado de dentro, eu vou deixar aqui pro lado de trás a aberturinha, tá? Vou dar a volta aqui toda, vindo costurando, tá? E paro aqui embaixo. Por quê? Porque aqui eu vou estar colocando a solinha do pezinho. Ele tem um pezinho bem redondinho. Então, aqui está a solinha. Na minha solinha também, vocês podem verificar que eu vim aqui, olha, até meu lápis quebrou a ponta. Eu vim aqui e fiz uma marcação aqui, tá? Por quê? Olha, porque pra cá ele estica muito pouquinho, ele cede. Mas olha quanto ele cede aqui pro lado, tá vendo? E vim aqui do outro lado e fiz a mesma marcação. Olha, tanto de um lado como do outro está igual. Por quê? Porque se eu, na hora de costurar, eu não tiver essa minha marcaçãozinha aqui e eu colocar no pezinho, então imagina se eu faço assim ao contrário, olha. E daí aqui não estica. E aí o meu pé acaba ficando torto, tá? Então por isso que tem essas marcaçãozinhas, que tem essas flechinhas. Aí eu coloco, se eu colocar os dois na hora que eu for pregar no pezinho, olha, tanto de um lado não estica como o outro não estica, mas os dois esticam pro lado, tá? Então os meus pezinhos vão ficar da mesma maneira, igual, não vai ter diferença na hora de eu estar costurando, tá? Então essa aqui é o pezinho e essa aqui é a sola, depois eu vou estar costurando junto com vocês. Os bracinhos também, tá? Costura simples, eu pego aqui em cima, vou descer até aqui embaixo, dou toda a volta, tá? Do meu bracinho, subo até aqui e aqui já tem a marcaçãozinha onde eu vou deixar a minha abertura para estar enchendo. Também não vou deixar lá para trás a abertura aqui, tá? Eu vou deixar do ladinho. A orelhinha também estão aqui. Já cortei ela em 2 tecidos, tá? Para um lado vai ser azulzinho e a parte interna da minha orelha vai ser esse begezinho que eu tenho aqui, bem clarinho. Ele até é quase um creminho, bem claro, tá? Aí aqui também eu vou estar vindo com a minha costura, tá? Toda a volta daqui até uma alturinha aqui, não vou fechar tudo aqui, tá? Porque a minha volta, ela fica aqui embaixo, mais redondo. Deixa eu pegar a outra aqui, esse aqui tá melhor de visualizar. Essa ali eu deixei uma sobra ali, olha. Então, eu vou pegar de uma altura, não vou fechar tudo, que vocês podem ver que ela tá aqui um cantinho. Então, de uma alturinha pra cá, vou dar toda a volta, tá? Costurar tudinho em volta e vou parar e desvirar, só isso. As duas. A parte do meu corpinho aqui. Esse corpinho, como eu mostrei lá no molde, ele tem aqui as pences, né? Tanto de um lado como do outro lado, tá? Eu já marquei dos dois lados, vocês veem risco, cortam o molde, tá? Aqui a parte da frente mais redonda da barriga do coelhinho, tá? Daí, marquei já as pences aqui, marquei aqui, por quê? Porque na hora que eu for costurar, eu vou tirar de lá, eu vou vir aqui, eu vou estar unindo uma pontinha do meu risco com a outra pontinha lá de trás e vou estar costurando em cima da minha pence. Algumas pences a gente corta e costura, algumas a gente costura em cima mesmo, sabe? Aí depende muito de cada molde. Como que eu sei que eu tenho que costurar em cima e quando eu posso cortar e já deixar cortado aqui a abertura aqui e costurar a minha prega. Então, digamos aqui, se eu for cortar aqui, como é uma prega menor aqui em cima, mas eu preciso para ter um pouquinho mais de volume aqui no corpinho do meu bichinho, como vocês podem verificar aqui, essa prega ela é menor. Então, se eu cortar aqui e ainda for pregar mais aqui o pé de máquina, o que me sobra aqui é muito pouquinho de tecido, tá? Então, quando é muito menorzinho assim, é só vir aqui, olha, eu dobro bem no meio, já verifico com uma ponta e a outra estejam mais ou menos iguais, tá? E venho aqui em cima e passo uma costura, tá? Então, nesse caso, é assim. Bom,
aqui eu tenho a parte da cabeça, tá? Essa cabeça é um pouco diferente, tá, gente? Ela não vai ter aquela parte da frente que normalmente eu fiz dos outros bichinhos, tá? Só deixa eu pegar os moldes aqui pra eu explicar. Olha, aí aqui na minha cabeça, gente, além de ter a marcação do sentido do fio, vocês podem olhar que as duas cabeças estão com o mesmo sentido do fio, tá? Eu ainda tenho letras, tá? Porque o que que significa o A, o B e o C? A, B e C. Significa, assim, que essas 3 letras eu vou ter que unir assim, tá? Então, tá lá, eu vou unir eles aqui, tá? Assim, desta forma. Então, aqui eu optei para colocar a letra só para vocês entenderem que daí também tem essa questão. E às vezes é letra, às vezes é número. Então, é só seguindo. Olha, se vocês olharem ali, o A vai casar bem certinho com o C e com o B, tá? E são 2 partes dessa a cabecinha. Então, eu cortei 2 de do lado de trás e 2 da parte da frente, tá? E aí, eu vou estar primeiro unindo aqui essas partes, tá? E aí, depois, vou pegar novamente as outras 2 partes e estar colocando junto e deixando uma aberturinha. Mas esse aqui eu vou estar costurando com vocês, tá? Devagarinho para que vocês entendam bem certinho esse molde. Não é difícil, ele é um molde super simples, foi o mais simples assim que eu encontrei para fazer para vocês. Nesse sentido de coelhinho, é um coelhinho que eu achei muito fofinho, tá? Então, é bem prático de fazer. Eu vou estar voltando já no próximo vídeo para estar já costurando com vocês pra gente começar. A única coisa que eu vou adiantar somente vai ser os bracinhos, tá? Que aqui é aquele bracinho normal, igual de boneca, só vou costurar toda a volta, tá? As aberturas, aqui também costurar toda a volta e vou deixar a abertura e só o pezinho, tá? Só essa costura aqui. Então, subo até aqui, parei aqui na minha abertura, pulo, venho aqui do retrocesso aqui também retrocesso, tá? E toda a volta. E aí, eu paro aqui. E aí, o restante eu venho costurando junto com vocês para mostrar o passo a passo, mesmo ali o sentido como que a gente monta a barriguinha do nosso coelhinho e monta o rostinho, que é diferente, tá? O restante é tudo igual, como eu falei, não tem segredo, ele é um coelhinho bem simples assim, e ele é muito bonitinho, achei muito fofinho, tá? Eu acho que vocês também vão gostar. E aí, depois eu vou estar mais pra frente, daí gravando pra vocês um outro modelo que eu tinha ali, que eu testei essa semana também, que é de um coelhinho que fica sentadinho, bem bonitinho. E assim, eu tenho trazido para vocês esses moldes diferentes e não tão tradicional como, né, a gente sempre procura fazer. Porque assim, aí um dia vocês olham, querem montar, mas aí não conseguem montar, porque não conhecem os moldes, às vezes olha lá, que nem eu olhava, achava muito bonito, mas eu não fazia porque eu não sabia por que tinha aquelas marcações ou por que aquelas marcações serviam. E aí, de tanto ir fazendo curso e tal, aí fiz alguns cursos também, fiz alguns coelhinhos, fiz alguns cachorrinhos e tal. E aí tinha lá já, né, daí já eles com pence e tal. E aí eu acabei aprendendo a ver esses outros, digamos, esses símbolos que tem, né? Mas foi assim aos poucos também. No começo também eu não sabia. Então, por isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Assim, que tanto vocês já saibam fazer e aprendam coisas novas, né? Eu acho, assim, muito bom, e eu gosto, às vezes, de pegar lá um molde, que nem eu peguei esses dias um lá, e quebrei a cabeça, porque eu gosto do desafio, sabe?
às vezes você passar 2, 3 dias estudando o molde, às vezes você estar lá costurando, desmanchando. Tem moldes, às vezes, que eu faço assim, que eu desmancho tanto, 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 que o tecido chega a se rasgar. E aí eu coloco do lado, eu digo, mas eu tenho que entender, eu tenho que aprender como é que faz esse bichinho, né? E aí, às vezes, até eu deixar aquele tecido de lado, pegar um outro e continuar até eu conseguir fazer o modelo. Então, eu acho, assim, muito gostoso esse desafio, né? De algo novo, da gente aprender algo novo. Então, por isso que eu estou trazendo esses modelos. Claro, são modelos diferentes e tal, e aí depois eu vou estar trazendo para vocês também os mais básicos, assim, os mais simples, que é para brincar. E aí também eu quero já fazer para esse aqui, eu vou estar fazendo um modelo menor, um kitzinho, uma bolsinha que eu vi, eu achei muito legal, assim, e eu acho que vai ficar bem bom para estar, que nem para vocês que vão vender, estar vendendo tanto o coelhinho como a bolsinha junto, sabe? Ou então até mesmo só a bolsinha, porque ela dá para colocar o ovo de Páscoa dentro da bolsinha, tá? Normalmente, às vezes a cliente a gente também já me aconteceu isso de querer dar um ovo de presente, e daí chegar na hora e dizer, meu Deus, e agora? Eu não tenho embalagem, como é que eu vou mandar o ovo sem embalagem, né? Então, é uma coisa bem simples, assim, é bem prática, é uma bolsinha bem rápida de fazer, mas eu gostei bastante, assim, da ideia. E aí, quando eu vi, assim, o modelo da bolsinha, eu fiquei pensando assim, nossa, olha que legal pra gente ou estar guardando o coelhinho dentro para você dar de presente para a criança, ou então estar colocando o ovo de Páscoa dentro, ok? Então, eu volto já na próxima aula, ensinando vocês a costura do corpinho todo do coelhinho, e daí na próxima aula a bolsinha.